sobre este assunto, queria começar por recordar que o FMI fez 11 avaliações durante o período de vigência do Memorando de Entendimento e que as 11 revisões, nenhuma das 11 revisões acertou na evolução da dívida. E não só não acertou, como toda a avaliação seguinte do programa tinha uma nova perspectivava o problema, pondo a dívida pública a crescer. Ou seja, pode dizer-se, são números, projeta-se um cenário para a evolução da dívida e, quer dizer, não se acerta exatamente. Mas, quer dizer, quando nas 11 avaliações a necessidade de reavaliar a sustentabilidade é no sentido de mostrar uma dívida crescente, eu acho que é legítimo, neste caso, pensar que há um desvio na análise que o FMI está a fazer e que é uma análise que quer muito que a dívida seja sustentável, mas de facto não é. Também queria dizer, ainda em relação a esta questão do FMI e da credibilidade das suas posições, não já tão diretamente relacionado com a sustentabilidade, mas com a pura credibilidade. Eu ainda não consegui, ainda adormeço a pensar nisto, apesar de não ser surpreendente. Ocorre sistematicamente, mas de cada vez que ocorre, não deixa de ser chocante. Na última quarta-feira, como uma parte dos que aqui estão saberão, o FMI libertou a sua avaliação, a primeira avaliação de situação pós-memorando de entendimento. E, claro, vem dizer que a coisa já não está a correr tão bem, porque, dado que não estão cá, a tendência para o laxismo nas contas públicas já se instalou, que é necessário, absolutamente necessário, manter o ritmo da consolidação, caso contrário, a sustentabilidade da dívida fica em causa. Pois, precisamente no mesmo dia, o organismo do FMI, que é uma espécie de superintendência, um mecanismo de autocontrole, de avaliação interna, altamente respeitado internamente, ou não, quer dizer, é apresentado como sendo um organismo forte e poderoso, cheio de capacidade técnica, vem dizer de um modo mais prosaico que se pode imaginar duas coisas absolutamente chocantes, que é a austeridade recomendada no início desta crise, que era a prescrição errada, e que ela deve ser revertida. É absolutamente de ficar perplexo. E, quer dizer, a credibilidade de uma organização internacional não pode deixar de ser minada por este tipo de abordagem. Quer dizer, aliás, quando se olha com profundidade histórica, é esta a atuação do FMI. Estão recheados de técnicos de ótima qualidade, pelo menos se forem avaliados de acordo com a perspectiva ortodoxa, neoclássica, do que é um quadro com um economista com qualidade. E problematizam sobre todas as coisas, veem todos os problemas, veem uma solução e os seus problemas, os problemas e a solução. Quando chega a altura da verdade, o que é que o FMI faz? Consolidação das contas, leia-se austeridade, leia-se corte nas funções sociais do Estado, corte nas funções sociais do Estado, despedimento de funcionários públicos e privatizações. O quadro muda, o pacote, o modo teórico como é empacotada a solução muda, mas a atuação política é sempre a mesma. E para não monopolizar o tempo, só mais uma ou duas chegas ao que diz o Romano, porque tem uma apresentação bastante bem feita e que me puxa pela contestação. Diz também o Romano que diz, e é verdade, que nos queixamos agora que as despesas com juros em percentagem do PIB que são muito altas, muito altas. E lembra, verdade, que elas eram maiores no passado. E mostra um gráfico que, se eu li bem, mostrava juros a pesarem cerca de 4,8% do PIB, salvo erro em 96. Não é do PIB, é a percentagem da despesa total. Da despesa total. Ok, que seja isso. Eu tenho essa mesma informação, a meu ver, naquilo que ela interessa. Politicamente, no que ela interessa, e em termos de sustentabilidade económica, no que ela interessa. Ou seja, de facto, em 96, os juros pesavam 4,8% no PIB. Em 2013, só pesam 4,3%. Meio ponto, a despesa com juros pesava 4,8% em 96. Não. O peso dos juros na despesa pública.
Sim, isso são os dados do Romano. Os que eu estou a referir são outros dados. E que dizem, repito, em 96 os juros pesavam 4,8 no PIB. Em 2013 pesam 4,3. E por isso baixaram, o seu peso baixou meio ponto percentual. O problema é que a despesa de juros, relacionada com a taxa de crescimento da economia, dita a sustentabilidade da dívida. É justamente aqui que se joga o coração, a questão da sustentabilidade. E o que nós vemos é que eram 4,8 em 96 de peso no PIB, mas a economia estava a crescer 7%. E em 2013, ou por exemplo em 2013, em 2012, que é os dados que tenho aqui, pesava 4,2%, mas o PIB decresceu 3,5%. E aqui é que está o problema, é que a consolidação orçamental, a austeridade, destrói a capacidade para pagar a dívida. A pobreza não paga a dívida. Este é que é o problema. Mas há outros, e para acabar, que há problemas, claro, muito graves e que resultam da própria integração monetária. É que como toda a gente penso que compreende bem, é diferente pegar em 5% do PIB e entregá-los a credores privados e aos estrangeiros e entregá-los ao Banco de Portugal. É bastante diferente. E tenho mais umas coisas, mas naturalmente. Virar outra volta.